Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, fique tranquilo, vai melhorar, tudo sempre melhora. Eu sou o professor Wilton Souza, mais conhecido como Professor Will. E para aqueles que não me conhecem, eu sou professor da área de matemática e também sou professor do SESI Escola. E você pode estar se perguntando, o que o Will está fazendo aí? O que ele já quer? Calma, bebê, calma. Eu tenho uma missão muito importante. A missão de apresentar para você o nosso talk show, De Frente com o Enem. Como assim talk show? O que ele está falando? É isso mesmo, bebê, o nosso talk show. Um jeito totalmente novo para você estudar para o Enem. Um jeito divertido, descontraído e muito informativo. Hoje e nos próximos programas eu vou receber convidados de alto nível que vão te ajudar com dicas, macete, desafios e, é claro, muita informação. E não é só isso. O nosso programa De Frente com o Enem tem duas particularidades muito bacanas. A primeira delas é que a cada semana um apresentador diferente de uma área de conhecimento diferente vai tomar a frente do programa. E a segunda particularidade, a cada semana um tema principal diferente. E por falar em tema, o tema principal do nosso programa de hoje é gráficos. Esse é o nosso talk show De Frente com o Enem. Pega papel, caneta, acomode-se e vem comigo, bebê. Estamos de volta, senhores e senhoritas. Estamos de volta com o nosso programa De Frente com o Enem. E como eu já disse no nosso primeiro bloco, nosso programa de hoje tem o tema principal como gráficos. E você pode estar se questionando, lá vem o Will, só porque ele é da matemática ele vai abordar gráfico, vai fazer um monte de conta. Não, bebê. O nosso programa de hoje vai abordar gráficos com as 4 áreas de conhecimento: humanas, linguagens, natureza e também matemática, claro. E para começar, eu vou receber aqui os professores de Ciências Humanas, professor Cacildo Nascimento e professora Daiane Batista. Por favor, vem para cá. Estamos de volta, senhores e senhoritas. Antes da gente começar a nossa entrevista, só um pequeno esclarecimento. Você pode estar se perguntando por que eles estão de máscara. Como vocês bem sabem, nós estamos em época de pandemia. Então, todos os nossos convidados, pelo menos enquanto estivermos nesse período, quando a gente estiver fazendo a entrevista, nós vamos estar usando máscara, beleza? Como eu disse, recebo aqui os professores de Ciências Humanas, professor Cacildo Nascimento e professora Daiane Batista. Muito bem-vindos, professores. Obrigado. Olá, professor Will. Prazer estar aqui participando do quadro, conversando com o especialista. Muito bom pelo convite, te agradeço por isso, Eu e o professor Cacildo estamos honrados de estar participando com vocês. Certo. Cacildo, vou começar primeiro com a Daiane, tá? Porque ladies first, aquela coisa toda. Daiane, queria que a senhora explicasse para mim um pouco qual foi a sua trajetória acadêmica, como que a senhora veio parar aqui no SESI? Porque a senhora aqui não é do estado, né? Correto? Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória educacional, eu sou formada em Geografia, como vocês sabem. Eu sou formada pela Universidade Estadual de Goiás, sou goiana, vim de Goiás tem pouco tempo, tem um ano e 3 meses, mais ou menos, que eu estou aqui em Cuiabá apenas. E tive a oportunidade de entrar na instituição, no SESI Escola, de início, SESI Senai. Então, fico muito feliz pela oportunidade de trabalhar com profissionais do cacife de vocês, Então, eu fiz a graduação em Iporá, uma cidade de Goiás, e depois me mudei para Jataí e fiz mestrado e doutorado na área de Geografia, totalmente voltada à docência. Então, esse daqui é um pouquinho da minha trajetória educacional. Em relação à prática em sala de aula e tudo mais, eu posso dizer que eu trabalhei desde ensino fundamental, as séries iniciais em escolas públicas, quando eu trabalhava com a bolsa do PIBID, PIVIC, na época da universidade ainda, até mesmo pós-graduação, Fui professora do mestrado, agora após o meu doutorado concluído. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em turmas do mestrado na Universidade Federal de Goiás. Trabalhava com algumas disciplinas com o apoio do meu ex-orientador. Então, da minha trajetória, ela é bem diversa, vamos dizer, desde alunos do fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação e mestrado. Tá bom? E você, Cacildo, explana um pouquinho pra gente sobre a sua carreira acadêmica. Como que você veio parar aqui, nesse momento aqui com a gente? Tudo bem, Will? Eu já tenho quase 15 anos de sala de aula, atuei tanto atuo ainda no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior também. Sou formado em História e também tenho mestrado na área de História. Atuo atualmente no SESI nas disciplinas de História, de Filosofia e Sociologia também, além da Escola da Inteligência.
Rapaz, mas você quer tudo também? Você não cega, você quer tudo. Então, o tema do nosso programa de hoje, Cacildo e Daiane, é gráficos. Eu queria que vocês explanassem de maneira muito sucinta como que esse tema de gráficos é abordado na área de vocês. Eu vou começar aqui com a Daiane. Daiane, você disse que é professora de geografia. Como que esse tema é explorado na sua área? Então, em relação ao tema e a nossa área de ciências humanas, né, eu falando um pouco mais específico sobre a geografia e a sociologia, este tema é bastante utilizado, sim, sem dúvida alguma, né, a utilização de gráficos nas avaliações, questões, textos e assim por diante, ela está sendo mais corriqueira na atualidade, né, e na geografia e sociologia também, com certeza. Trazendo informações como espaços territoriais, economia, estilos de vida quando a gente trata da sociologia, modos de desenvolvimento urbano, territorial, enfim. Qualquer dado ele pode ser transformado em um gráfico. Então, dentro das ciências geográficas e ciências sociológicas, esse tema, sim, está sendo bastante trabalhado nos últimos tempos, nas nossas avaliações e nas avaliações do Brasil inteiro. E quanto a você, Cacildo, como que é explorado? Porque a Daiane falou em geografia e você falou que é formado em história, filosofia, escola de inteligência e toda arte, costura, um monte de coisa que você faz. Como que é abordado esse tema de gráfico na sua área, assim, de maneira bem rápida? Olha, é muito importante os gráficos fazer uma leitura da situação do gráfico em diversos momentos, né? Interpretação de diversos fatos. É possível usar o gráfico, sim, dentro da área de história. Certo. Assim, eu tenho um desejo de aprofundar esse assunto. Mas para a gente poder fazer isso, eu queria convidar vocês dois agora para o nosso primeiro quadro. Tá? Falando com um especialista. Vem, vinheta. Estamos de volta aqui, senhores. Esse é o nosso quadro Falando com um especialista. E, no caso, hoje, falando com os especialistas. E, mais uma vez, eu recebo aqui a professora Daiane Batista e a professora Cacildo Nascimento. Nesse quadro, eu vou fazer perguntas a eles sobre o nosso tema em geral e eles vão explanar acerca desse tema na área de conhecimento dele. Tá? E, Cacildo, eu vou começar com a Daiane, né? Ladies first. Por favor. Daiane, eu queria que você já começou falando sobre como é explorado, como é abordado o tema de gráficos na área de geografia, e eu queria que você aprofundasse um pouco mais, porque tem-se a falsa ideia que geografia associam-se muito com o estudo de mapas. Eu sei que estudo mapas, mas em relação a gráfico, como que eu posso fazer esse paralelo aí? É verdade, esse conceito, né, na verdade esse preconceito de compreender, de entender que a geografia trabalha especificadamente mapas é bem comum no nosso cotidiano, principalmente na realidade dos alunos, né, mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós que já praticamos mais essa disciplina, essa ciência em si, compreendemos que a geografia ela vem muito além de apenas a interpretação de mapas. É claro, utilizamos mapas sempre, bastante, mas vai muito além, essa ciência vai muito além da utilização de mapas. E como exemplo, nós trouxemos para vocês esse gráfico. A análise de gráficos ela também é bastante utilizada na disciplina de geografia. E puxando para este assunto, a interpretação de gráficos na geografia, eu gostaria de partir de um pressuposto através da problemática ambiental, da temática ambiental que nós vivenciamos na atualidade. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem através do gráfico que nós trouxemos como exemplo, tá? Verifique-se, pessoal, que na agricultura brasileira, ela hoje está sendo representada como a principal atividade econômica. Tá? Só que em contrapartida, essa atividade ela degrada muito o meio ambiente. Então, ela é uma das atividades econômicas que mais degrada o ambiente dentro do território brasileiro. Tá? Na segunda coluna do gráfico, se vocês observarem bem, essa coluna ela representa a porcentagem de terras utilizadas no Brasil. A agricultura camponesa utiliza 24%, tá? Enquanto o agronegócio utiliza 76%. Isso é mais que o dobro da quantidade de terras utilizadas pelo agronegócio, em comparação à agricultura camponesa, certo? Então, para essa atividade de terras agricultáveis, pessoal, é necessário desmatar inúmeros hectares de terras, mas são muitos hectares que são necessários ser desmatados. E isso faz com que haja uma grande alteração ambiental, tudo bem? Altera toda a biota, altera a fauna e a flora da região. Então, na segunda análise que nós podemos também verificar através desse gráfico, pessoal, eu chamo a atenção para vocês
pela produção de comida, tá? A produção de alimento brasileira. A agricultura camponesa, ela abastece 70% das famílias brasileiras hoje, sendo que o agronegócio, esse valor cai para 30%. Então, de 70% para 30%, nós temos uma diferença muito grande. Tá? Por quê? Porque 70% do que é produzido através do agronegócio no Brasil, ele é exportado para outros países. Então, em relação à nossa alimentação diária, o abastecimento de supermercados, da nossa própria casa diariamente, quem é responsável por este abastecimento é a agricultura camponesa. Mas quem utiliza mais as terras agricultáveis do Brasil é o agronegócio, sendo ele o responsável pela grande degradação ambiental da atualidade. Tá bom? Maravilha, professora. E assim, em relação à história, Cacildo, como que eu posso abordar esse tema? Como que eu posso explorar esse tema? A Daiane começou a explanar sobre o gráfico. O gráfico está no cantinho da tela para você ver aí. E como que a gente pode explorar isso em história, especificamente? Então, esse gráfico ele é muito interessante, que a gente pode explorar diversas coisas da área da história. Analisando bem esse gráfico, nós podemos analisar, como a professora Daiane falou, sobre a agricultura camponesa e o agronegócio. São dois gráficos que trazem as realidades desse momento. Quando eu analiso, né, a parte histórica, né, por que existem alguns investimentos maiores em algumas áreas, como no agronegócio, do que na área camponesa, eu posso observar que também, ao mesmo tempo, a questão da distribuição de terra, né? Existe uma distribuição de terra muito maior para o agronegócio, né, e menos para a agricultura camponesa, para a agricultura familiar, podemos usar esse termo também. E nós vamos observar que a nossa alimentação ela é proveniente do setor camponês e não do agronegócio. O contrário, né? Isso. É um contrário, é uma contradição, até mesmo porque historicamente a propriedade ela esteve centrada na mão de grandes proprietários de terra, das oligarquias que historicamente foram construídas no Brasil desde o processo de colonização. Então a gente observa que sempre foi voltada para o capitalismo externo, para vender, né, uma produção industrializada hoje para o mercado externo, né? Então a agricultura a gente pode observar dessa maneira, enquanto que o nosso mercado interno ele consome produtos da agricultura familiar, da agricultura camponesa, que é o que atende o nosso mercado, né? Então eles conseguem produzir proporcionalmente mais e menos espaço do que a propriedade ou o agronegócio. Certo. É assim, vocês falaram aí, os dois falaram, a Daiane falou mais especificamente sobre como é explorado em geografia e você falou mais especificamente como é explorado esse tema de gráficos em história. Só que a gente sabe que ciências humanas não é só geografia e história, nós temos também a presença de filosofia e sociologia. Eu quero entender como que eu posso explorar esse gráfico que vocês colocaram aqui, como que eu posso explorar esse gráfico em sociologia, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? Quem pode me responder? Aí a professora Daiane vai falar sobre Daiane, vai lá. Sim, vamos discutir um pouquinho o contexto sociológico visualizado nesse gráfico, né? Então, de início, eu quero apresentar para vocês um contexto através das questões trabalhistas, tá? Ela é bem visível no gráfico, nós vamos trabalhar um pouquinho com ela. Então, vamos visualizar os dados através da mão de obra, tá? Que está apresentando aí no gráfico de vocês, que é ocupada pelo nosso ilustre professor Cacildo, né? Tem a fotografia dele aí para vocês conseguirem visualizar melhor. O professor Cacildo está representando a agricultura camponesa, que dentro do território brasileiro ocupa 74%. Então, a mão de obra camponesa equivale a 74% do território brasileiro. Em contrapartida, meninos, o agronegócio, que está apresentado aí para vocês no gráfico com a minha fotografia, ela apresenta apenas 26%. Então, essa informação é uma informação muito importante para vocês que nós temos nesse gráfico, né, onde representa que a mão de obra ela é menos utilizada no agronegócio do que na agricultura familiar. Isso está muito claro através dos dados que vocês estão visualizando. Esse fato liga-se à utilização de máquinas nas produções em larga escala praticada pelo agronegócio, exigindo, contudo, que é o mais importante, que a sociedade, ou melhor, né, que os trabalhadores interessados por este ramo trabalhista se especializem cada dia mais
para que tenha uma oportunidade de trabalhar nessas grandes lavouras, ou seja, no agronegócio. Se a pessoa não estiver especializada, normalmente ela não tem a oportunidade de trabalhar com grandes máquinas, porque exige essa especificação. Tudo bem? Em contrapartida, na agricultura camponesa, que eu representei para vocês, ela necessita de mais pessoas para a produção, menos máquinas e mais mão de obra. E não exige o mesmo nível de especialização que o agronegócio exige. Só que, qual que é o grande problema dessa questão? A rentabilidade também é menor, certo? Então, isso acaba dificultando a sobrevivência dessas pessoas, né, dessa classe econômica que nós temos na sociedade através da agricultura camponesa. E ela está diminuindo cada dia mais. Então, isso é algo preocupante para a nossa sociedade da atualidade. O agronegócio, ele expande a cada dia, enquanto a agricultura camponesa, em determinadas regiões do Brasil, está diminuindo. Tá, ok. Entendi a parte de sociologia, só que ficou faltando a parte de filosofia. Essa eu vou jogar para você, Cacilda. Agora, você falou que é professor de história, filosofia, sociologia, escola de inteligência, corte, costura e tudo mais. Agora eu vou jogar para você. Como que eu posso abordar esse gráfico que você está colocando aí, que vocês estão trabalhando, filosoficamente falando? Então, esse gráfico, Will, dentro da filosofia, a gente pegar as competências do Enem, por exemplo, as que mais caem, que é justiça, direito, ética, você pode analisar esse gráfico, essa distribuição de riquezas ao mesmo tempo, distribuição da produção, distribuição de crédito e da própria mão de obra, né? Você começa a observar essas questões de justiça. Será que a propriedade, né, ela está sendo há uma justiça na divisão da propriedade? Há uma divisão nos créditos para quem produz mais? A mão de obra. A gente só queria abordar uma questão lá de história aqui, que a mão de obra ocupada, por exemplo, na mão de obra camponesa, ela emprega muito mais gente do que na mão de obra do agronegócio. Até porque o agronegócio, ele é um produto mais industrializado já, ele é um produto que atende um mercado muito maior e já é um processo industrial do campo, né? Enquanto que a agricultura camponesa, ela está muito mais ligada a um setor familiar, muitas vezes a menores grupos e associações de pessoas que produzem. Então, quando eu falo de ética, como que eticamente esses recursos estão sendo divididos, né? Como que eu posso atender isso? Então, é mais uma interpretação. Quando eu uso esse gráfico, né, eu tenho que analisar toda uma conjuntura social que está ali, né? Seja ética, seja de justiça, seja de direitos também da sociedade, né? Então, a filosofia, ela ajuda a gente a refletir sobre as situações que esse gráfico está exposto, né? Falar o quê, né, senhores e senhoritas? Como o próprio nome do quadro diz, falando com os especialistas, e dois especialistas extremamente gabaritados. Eu queria que vocês fizessem um pouco as considerações finais de vocês. Professora, por favor. Como considerações finais, eu gostaria apenas de agradecer, né, pelo convite, a oportunidade de estar trabalhando com vocês, né, de estar participando desse quadro extremamente importante e interessante para os nossos alunos. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber que, através dessa leitura de gráficos, nós podemos reconhecer várias informações, né, analisar cada parte do gráfico é muito importante, cada aspecto, cada coluna, cada porcentagem, ou seja, fazer uma análise geral desses gráficos é muito importante para a nossa resolução da questão. A resolução da questão, ela vai depender de uma boa interpretação, não é mesmo? Então, o mais importante que nós podemos exemplificar para vocês são essas imagens e fazer essa leitura, como fizemos, apresentando através de um simples gráfico, que é um gráfico simples esse que nós trouxemos para vocês como exemplo, a quantidade de informações que podemos recolher através deles, tá? Então é isso daí, um grande abraço e obrigada novamente pelo convite. Cacilda, por favor. Obrigado, eu agradeço de estar aqui no seu, hoje, nesse quadro, e falar um pouquinho de gráficos, né, e também da nossa área de conhecimento, que é Ciências Humanas, e poder levar um pouco de informação para os nossos alunos sobre analisar esses gráficos dentro dessas áreas. Como que isso acontece? Nós podemos entender o processo industrial, podemos entender o processo de evolução social, então nós podemos entender diversas coisas dentro de um gráfico,
né, a partir das interpretações de conhecimentos prévios que nós temos das nossas disciplinas, da nossa área de conhecimento. Tem mais uma coisa, quem quiser acompanhar o aprofundamento do nosso conteúdo, do que nós estamos tratando aqui, nos acompanhe lá na plataforma Teams do SESI. Todas as quintas-feiras tem lives sobre esses conteúdos. Muito obrigado. É isso, gente. Esse foi o nosso quadro Falando com os Especialistas. Muito que bem, senhores e senhoritas, estamos de volta aqui com o nosso talk show de frente com o Enem. E agora eu vou receber uma convidada muito especial, a professora de Ciências da Natureza, que vai conversar um pouquinho comigo sobre gráficos também, professora Cássia Cristina. Cássia, por favor, vem para cá. Muito que bem, senhores e senhoritas, estamos de volta aqui. Recebo a professora de Ciências da Natureza, a professora Cássia Cristina. Muito bem-vinda, professora, muito bom ter a senhora aqui. Obrigada, eu satisfação de estar aqui também. Professora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho a carreira acadêmica da senhora. Quanto tempo a senhora está lecionando, quanto tempo a senhora está trabalhando como professora? Atuo na área de educação, já tenho um pouco mais de 8 anos, sempre trabalhei com ensino médio. Iniciei essa carreira atuando na disciplina de Química, depois já atuando na minha área de formação, que foi Biologia, e agora esses últimos 2 anos eu estou atuando também, me aventurando na área de Física. Três disciplinas? 3 disciplinas. O tema do nosso programa de hoje é gráficos. Eu queria que a senhora abordasse um pouquinho, de maneira muito sucinta, é claro, como que esse tema é abordado na área da senhora. Bom, quando a gente fala de gráfico, a gente vê que é um assunto que todos os anos eles vêm se repetindo nas provas do Enem. Sim. Em Ciências da Natureza não é diferente. Então a gente vê bem presente isso daí. E qual que é a contribuição do gráfico para a área? Ele vem como complemento, tá? Ele vem para complementar um texto, para que a gente consiga tentar classificar, elencar e dar mais praticidade na hora da resolução de uma questão, por exemplo. Então, no caso, o gráfico é um agente facilitador na resolução da área de ciência da natureza, por exemplo? É isso mesmo. Então, ele vai organizar tudo que está dentro de um contexto ali, Sim. É elencado tudo dentro desse gráfico para a gente ter um pouquinho mais de praticidade na hora de resolver a questão. Perfeito. Professora, assim, eu ouço falar há muito tempo que ciências da natureza e matemática sempre caminham lado a lado ali, Sim. tipo, passo a passo, um do lado do outro. Só que eu sei que a área da senhora tem particularidades, assim como a área de matemática também contém particularidades. E pensando nisso, eu queria propor um desafio para a senhora. Bom, mas para isso, preciso que você me fale qual é o desafio. Tá, pera lá, ó. É assim, como eu disse, o pessoal sempre fala que ciências da natureza e matemática estão ali, sempre caminham junto e tal. Só que eu sei que tem as particularidades. E essas particularidades me fazem querer desafiar a senhora da seguinte forma. Eu vou pegar uma questão da área de matemática e vou propor à senhora. E a senhora vai resolver, usando os conhecimentos de ciências da natureza. A senhora topa o desafio? Topo, sim. Nem vai titubear, Vou né? provar para você que com Ciências da Natureza a gente consegue responder matemática. Eu queria convidar a senhora para participar do nosso quadro Minha Área, Minhas Regras. Vem, vinheta! Estamos de volta, senhores e senhoritas. Esse é o nosso quadro Minha Área, Minhas Regras. Cássia, como eu já expliquei, eu vou pegar uma questão da área de matemática e vou aplicar para a senhora resolver utilizando os conhecimentos de ciências da natureza. A senhora disse que topa o desafio. A senhora quer desistir? Não, vou provar para você que Ciência da Natureza resolve tudo. Mais ou menos. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, mas já que a senhora está falando que vai fazer, então vamos ver se vai fazer mesmo. E, para tanto, eu escolhi uma questão do Enem de 2012, da prova azul, questão 151. Eu vou colocar ela aqui no quadro e eu vou deixar com a senhora, ok? Beleza. Obrigada, Will. Bom, agora que eu tô sozinha, tiro minha máscara que eu já estou em uma posição segura. Então vamos lá. Essa questão aqui que o Will projetou pra gente, ele tá dizendo que é uma questão de matemática do ano de 2012. Tá, o que a gente vê? De início nessa questão, ela quer que a gente faça análise de gráfico. Mas para eu conseguir analisar esse gráfico, eu preciso de alguns pré-requisitos antes.
O que está tratando nesse assunto? Ele está falando sobre aquecimento global. Então, para eu ter noção do que é aquecimento global e conseguir resolver essa questão, eu preciso ter esse pré-requisito antes. O que está dizendo aí? O derretimento do gelo do Ártico. Isso é um problema do aquecimento global. Então, eu preciso saber disso. E o que vem relatando nessa questão? O gráfico, ele vem para auxiliar todo esse contexto, organizando todas essas informações que a gente vê aqui. Nesse gráfico que o eixo vertical, ele está relacionado ao quilômetro de extensão desse gelo. No caso, o derretimento desse gelo aí em extensão territorial, tá? Quando eu analiso aqui o eixo horizontal, ele está me mostrando as informações referente aos meses que foram feita essa pesquisa. E viram que no mês de setembro, eu olho aqui, é o mês que evidencia uma maior quantidade de derretimento das geleiras, desse gelo do Ártico. E as linhas, aqui a gente vê que é uma questão de gráfico de linha, e o gráfico de linha, o objetivo dele é nos mostrar uma cronologia, um fenômeno que está acontecendo ao longo do tempo. E analisando todo esse gráfico, eu vejo que dentro desses anos de pesquisa, os meses que eles utilizaram, o ano de 2007 foi o ano que mais sofremos com o aquecimento global e, de contrapartida, também tivemos o problema crescente do derretimento do gelo do Ártico. Então, a resposta certa aí é a letra E. E aí, Will, consegui desenvolver bem a questão e o desafio foi cumprido? Muito bem, Cássia, muito bem. De fato, por mais que me custe admitir, a senhora conseguiu responder. Ainda tem uma controvérsia com o que a senhora falou sobre que ciência da natureza consegue resolver tudo, né? Não sei se é bem isso. Então, para isso, Will, eu vou propor um desafio agora. Eu desafio você, da próxima vez, resolver uma questão de ciências da natureza com a base da matemática. Fechou. Desafio mais do que aceito. Vou nem dormir, só pra você entender. Eu tô tremendo. Ui. Gente, esse foi o nosso quadro Minha Área, Minhas Regras. Cássia, mais uma vez, muito obrigado pela participação. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, senhores e senhoritas! E aí, estão curtindo? Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. E para dar continuidade ao nosso programa, eu vou receber aqui o professor da área de linguagens, o meu amigo, o professor Johnny Peter. Vem para cá, bebê! Muito que bem, senhores e senhoritas, estamos de volta aqui no nosso talk show de frente com o Enem. Estou recebendo aqui o nosso colega, professor da área de linguagens, professor Johnny Peter. Muito bem-vindo, professor, muito bom ter aqui o senhor conosco. Obrigado, Will, pelo convite. Me sinto lisonjeado por estar aqui, né, para discutir um pouquinho sobre como aplicar questões de maneira mais assertiva no Enem. Beleza. Mas antes da gente entrar nessa parte de discutir como a gente vai abordar a área de linguagens, o nosso tema do programa de hoje, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, professor. Como que o senhor chegou aqui? Primeiro que eu cheguei aqui de carro, né? Você tá piadista, né? Desculpa. Mas assim, por discutir a minha carreira, nós começamos, pelo menos a minha história aqui no SESI, começou com a educação de jovens e adultos, já há algum tempo. Nós trabalhávamos com salas anexas dentro da indústria. E ali nós levávamos um pouquinho de conhecimento para o trabalhador que não precisaria se deslocar até a escola. Depois disso, né, quando dissolveu o EJA presencial, fui convidado para trabalhar na ECA, que, né, naquele tempo eu trabalharia com crianças e adolescentes. Então foi quando eu me deparei com o ensino médio e com o ensino fundamental 2 também. E assim, professor, o senhor é formado em letras, correto? Isso, com letras em português e inglês, né? Uhum. E tudo começou quando jovem, né? Eu já gostava muito de ler poemas, poesias, e então essa paixão pela escrita também me levou aí por esse caminho. E assim, essa questão de ensinar, né, de poder compartilhar com o outro um pouco do que a gente sabe, é uma paixão que eu tenho já de longas datas. Maravilha, professor. E assim, o senhor é professor de linguagens, e eu confesso para você, Johnny, que
eu estou muito curioso para saber como a área de linguagens vai conseguir ou consegue explorar esse tema no nosso programa de hoje, que é o tema de gráficos. Eu queria que você explanasse um pouquinho, de maneira bem sucinta, como que você aborda isso, como que na área de linguagem já explora o gráfico. Porque as pessoas têm a falsa ideia que gráficos é somente matemática. Essas pessoas estão corretas? Tá certo o que elas estão falando? Bom, assim, ó, quando se trata de gráficos, a primeira coisa que tem que ficar bem claro é a questão do conceito de linguagem. Linguagem seria nada mais nada menos, Will, do que qualquer forma de comunicação. Então, quando você pega um infográfico, por exemplo, que aparece muito em questões do Enem, ali o aluno vai se deparar com números, com símbolos, com imagens, e é esse conjunto que nos traz uma informação. Então, essa informação, ela é pertinente para que o aluno possa, ali, de repente, ler com segurança o enunciado e poder achar o gabarito. Essas informações que estão contidas no infográfico são primordiais. Então o aluno, Will, ele precisa olhar atentamente para esses símbolos, esses números. Na linguística nós chamamos isso de signos linguísticos. Signos linguísticos. Mas assim, eu não sei se eu consegui acompanhar muito bem a explicação do senhor. Mas basicamente, esses infográficos que o senhor colocou são facilitadores, assim, seriam facilitadores para o nosso aluno que está ali do outro lado resolver uma questão, por exemplo? Bom, assim, ó, normalmente nas dissertações argumentativas tem os textos motivadores. Sim. E um dos textos motivadores, pelo menos nos últimos anos, tem aparecido muito em infográficos, que são informações, que são dados numéricos, porcentagem, que ajudam o aluno a poder olhar o tema e se posicionar criticamente. Por isso a importância do aluno ter esse olhar para conseguir decodificar, interpretar esse infográfico. Tá, e agora você vai ver que agora eu fiz o meu dever de casa. Me corrija se eu estiver errado. Isso que você está falando aí faz parte da competência 6 de linguagem. Exatamente. Olha só, a competência 6 de linguagem da matriz do Enem diz o seguinte, que o aluno ele deve ser capaz, né, de compreender os símbolos de diferentes linguagens. Então aí, mais uma vez, entra o que eu havia dito, entra os signos linguísticos, ou seja, o significante e o significado. Em outras palavras, Will, são conceitos, são símbolos, são imagens que trazem uma informação. Aproveitando essa oportunidade, eu quero chamar esse nosso novo quadro, Explicando no Quadro. Vou convidar o senhor, professor, o senhor vai explicar tudo que o senhor falou aqui para mim, agora no quadro. Então vamos lá, Will. Então, galerinha, eu estou aqui, ó, sozinho agora no estúdio, portanto vou tirar máscaras, seguindo aí a regra de segurança, tá bom? E agora vou trazer para vocês o caderno de 2010, tá? Uma questão do Enem de número 94 de língua inglesa, para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa ideia de infográfico. E nessa questão traz a seguinte discussão: a ONU, juntamente com outras organizações internacionais, decidiram tratar uma meta com 8 pontos de melhorias de 2010 até 2015. E surgiu a seguinte questão: olha só, nós temos ali os 8 pontos, todos na língua inglesa. E aí nós temos a questão número 1. Olha só o que o distrator número 1 diz. Diz assim, ó, o combate, dá uma olhada aqui, ó, na letra A, o combate à AIDS e a melhoria no ensino médio. Se nós pararmos para analisar, existe sim um ponto que discute o combate à AIDS, que é o número 6. Contudo, galera, não há nenhum dos 8 pontos discutindo a melhoria do ensino universitário. Reparem que essa questão não está totalmente errada. Ela só está incompleta, tá bom? Vamos lá? Olha agora aqui, ó, a questão, a outra alternativa, que é a alternativa B. Diz o seguinte, ó, redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. Existe sim um item que discute a criação de parcerias globais, que é o número 8. Portanto, não há nenhum item que discute a redução da mortalidade adulta. Pelo contrário, dá uma olhada lá no item 4, bem aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó, reduce child mortality, ou seja,
redução da mortalidade infantil e não adulta. Vamos olhar então a outra questão, ó. Vamos olhar agora a alternativa C. Diz o seguinte, ó: prioridade, ou melhor, promoção da igualdade de gênero e a erradicação da pobreza. Bom, vamos lá. Será que existe mesmo promoção da igualdade de gênero? Existe sim. Olha só aqui em cima, ó. É o item 3. Lá vai discutir sim a promoção da igualdade de gênero. E há também a erradicação da pobreza, que é o item 1. Dá uma olhada na imagem. Pela imagem, nós já poderíamos matar essa questão. A imagem é autoexplicativa. Nós vemos ali um prato com uma fumacinha, nos levando a entender que se trata de alimentos, que se trata de refeição, de erradicação da pobreza. Beleza? Claro, senhores, que nós não precisamos ler todos os distratores. O gabarito já foi achado e assim a gente ganha tempo. Bom, galera, mais uma vez eu trouxe aqui para vocês agora o caderno do Enem 2016. E olha só qual é o tema: caminhos para combatermos a intolerância religiosa no Brasil. Bom, e se você parar para analisar neste caderno, nessa proposta de intervenção, eu tenho os textos motivadores todos e bem aqui, ó, eu tenho no texto 4 um infográfico. E observe, galera, que esse infográfico traz algumas informações. E olha lá, ó, 75%, por exemplo, das religiões que mais sofrem preconceito são de origem afro-brasileira. O que isso significa? Significa que se o aluno, por exemplo, que estiver produzindo, o autor do texto, disser que boa parte das intolerâncias religiosas são de origem, por exemplo, católica ou judaica ou espírita que seja, ele estaria sendo incoerente. Porque o gráfico não diz isso. Então, olha só, este tipo de olhar, este cuidado para com o gráfico é fundamental, tá bom? Então, galera, ao analisar este tipo de texto, este infográfico, eu tenho que atentar para os elementos envolvendo números, símbolos, imagens. Não posso deixar nada passar despercebido, porque se isso acontecer, eu corro o risco de ser incoerente, de não estar no tema, tá bom? Lembrando que se o tema é caminhos para combatermos a intolerância religiosa no Brasil, eu também não posso ficar aí discutindo apenas uma religião isolada. Eu devo propor como fazer para termos uma sociedade mais tolerante frente a todas as religiões. Lembrando, galera, que as religiões, né, o ato de você praticar, exercer uma religião, está garantido na nossa Constituição, no artigo 5, tá bom? Então, muita calma nessa hora. Vamos lá? Galera, vou ficando por aqui, dando mais uma dica de como fazer aí para termos um olhar, uma leitura mais especializada sobre infográficos. Espero que vocês tenham entendido e se houver dúvidas, depois em sala de aula eu posso discutir um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Muito bem, senhores e senhoritas, estamos de volta aqui com o nosso talk show de frente com o Enem. Professor, o senhor acabou de apresentar o quadro para a gente aqui, explicando no quadro. Gostaria que o senhor fizesse, antes de nós encerrarmos, as suas considerações finais. O que o senhor achou do quadro? O que o senhor tem a acrescentar nas informações que o senhor colocou? Bom, o que eu tenho a acrescentar é que o aluno precisa ter muita calma, muita cautela ao analisar uma questão. Os infográficos existem, mas são para facilitar a nossa vida, não é para complicar não. E um olhar mais atento, mais rebuscado, pode nos levar a acertar ou às vezes até errar uma questão se eu não for muito atento. É isso aí, bebê. Ó, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Até mais, pessoal! Muito que bem, senhores e senhoritas, estamos de volta com o nosso talk show de frente com o Enem. No programa de hoje nós já vimos ciências humanas, natureza e linguagens, todas essas áreas abordando o gráfico. Fica faltando apenas a área de matemática. Mas para fazer isso, quem vai fazer não sou eu. Para isso, eu vou chamar aqui o meu amigo, professor Wagner Santos, mais conhecido como professor Batata. Vem para cá, filhote. Estamos de volta, senhores e senhoritas, e estou recebendo aqui meu amigo professor Wagner Santos, mais conhecido como professor Batata. Bem-vindo, filhote. Beleza, bebê? Então vamos estar aí para ajudar nesse talk show de matemática. É isso aí, é isso aí. E assim, Batata, antes da gente
destrinchar um pouquinho sobre o tema, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira acadêmica. Qual é a sua trajetória, assim? Como você chegou aqui no SESI, mais ou menos? Eu cheguei no SESI há 5 anos, né, cara? Já vai fazer 6 anos de SESI. Ixi. Mas foi uma trajetória longa, né? Tem 23 anos de profissão. Até perdeu a conta. Tá velho na profissão, né? Filho dos pais, professores de matemática. Todo mundo da família? Todos. Não tem pra onde correr. Não teve. E os filhos, será que vão ser professores de matemática também? Acho que não, né, cara? Então, Batata, você bem sabe que o tema do nosso programa de hoje é gráficos. Não vou me atrever a perguntar para você aonde gráficos é abordado na área de matemática, porque acho que está mais do que evidente para o nosso aluno que está ali. Mas eu queria te convidar, Batata, para estrear um quadro novo aqui nosso. Esse quadro chama-se A Hora do Macete. E nesse quadro, basicamente, a gente não vai trazer só macete para você, a gente vai dar dicas. Eu queria te convidar para estrear esse quadro comigo, você topa? E é um prazer, né, cara? E análise gráfica, né? Que o gráfico sempre cai nesse Enem, sempre. E nós vamos estar aqui com vocês participando desse talk show. Então, beleza, está combinado. Chama a vinheta, essa é a Hora do Macete. E aí, filhote, beleza? Vamos participar então nessa hora do macete, né, cara? Já que eu tô sozinho, vou tirar essa máscara, até realçar mais a beleza. Beleza, então. Eu escolhi uma questão para vocês, cara, uma questão do Enem 2017, que é análise gráfico e também de análise de moda, média e mediana. Na realidade, só mediana, mas essa medida de tendência central. Beleza? E aí, será que cai muito o Enem, medida de tendência central? Cai muito. Combinado com um gráfico, muito mais ainda. E nós vamos estar lá, né, filhote? Mostrar para você algum macete, algumas dicas, como resolver isso aí mais rápido. Porque o Enem exige tempo. Beleza? Então vamos lá, filhote? Vamos lá, bora? Beleza, filhote. Então aqui está a questão que eu trouxe para vocês, hein? Uma questão do Enem 2017, cara. Ele diz assim: o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas do Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O que é que ele está pedindo, né, cara? E isso é importante. Em vez de ficar fazendo essa leitura, eu já posso direto na pergunta. É uma estratégia boa. E ali, ó, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Então ele quer saber a mediana. E para isso, cara, temos que saber o quê? Medidas de tendência central. Existem 3, né, cara? Média, moda e mediana. A média é a somatória, soma tudo. E a moda é o que tem maior frequência. Mas aqui está pedindo, cara, a mediana. E para isso, cara, ó, vamos fazer o quê? Vamos ver esse gráfico, analisar esse gráfico, né, cara? E aí o gráfico, ó, separei ele para vocês. Aí está o gráfico, cara. Ele quer a mediana. Ah, professor, como que eu faço a mediana? O que é a mediana? A mediana, cara, eu tenho que organizar tudo em ordem. Tanto faz crescente e decrescente, mas tem que ficar em ordem. E aí, já pensou se analisar um a um desse aqui para colocar em ordem? Fica difícil? Fica. Se fosse um passo de mágica, né, cara, ó, tudo organizado. Ah, professor, aí seria fácil, né, cara? Mas como não tá assim, beleza. Mas se tá organizado, como que eu faço, professor? Se tá organizado, vou contar quantos são esses meses, né, cara? Deu 14. E agora, se é 14, né, cara? Vamos ver aqui, né, meu irmão? Como que eu vou fazer isso, ó? Como que eu vou resolver, professor? Tá tudo fora de ordem. Ó, se fosse um passe de mágica, né, cara? Ó, pô, tudo na ordem, cara. Aí sim ficava fácil, né, cara? Ó, se tá tudo na ordem, vamos escolher a mediana, certo? Faça o quê, professor? Só contar, né, cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, professor. Se é 14, então 7 para cada lado, hein, professor? Pronto, tá aqui, ficou massa. 7 de cada lado. E agora? Quem é mediana? Ficou massa nada. Agora tem que fazer outra coisa. Fazer o quê, professor? Quando isso acontece, cara, e toda vez que for par, é isso, né, cara? Toda vez que tiver par de dados, eu tenho que fazer isso. Então a mediana, cara, nada mais é que
que a média aritmética, cara, ó, vou somar 7,9 mais 8,1, professor, e dividir por 2. E aí, mestre, fica como? Só somar agora, ó, 16, né? 7 mais 8, 15 mais 0,1. Beleza, professor. Ficou quantos? 8, como ali é porcentagem, então 8%. Ah, professor, aí ficou fácil. Mas cadê o macete? O macete, cara, já não vai dar certo aí não, né, cara? Verdade. Aqui o macete, filhote, ó, vamos ter que fazer passo a passo, né, cara? Vamos lá? Vamos, professor, desde o começo. Então, bora lá. Quem é o primeiro? 6,8, professor. E depois, o que é que eu vejo? Aí eu vejo um 7,5. Vamos lá, meu irmão. 7,5. Depois, eu vejo um 7,6. Depois, mais outro 7,6. Olha, professor, já deu? Ainda não, né, cara? Você tem 4. Nós temos, são 14, então a metade é 7. Então, olha só, 7,6 mais 7,6. Depois, professor, mais um 7,7, cara. E depois, 7,9. Já deu, professor? Ainda não. Mais um 7,9. Beleza, tá aqui, filhote, ó, todos eles. E depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo, não vou escrever tudo aquilo lá não, né, cara? Qual que é o próximo? 8,1. Então não preciso escrever mais, cara. Vou parar por aqui mesmo, ó. A minha média vai estar aqui, entre esses dois. Então, ó, a mediana é a média entre eles, né, cara? 7,9 mais 8,1 sobre 2. Tudo isso já vai dar 16, professor, dividido por 2. Ah, filhote, deu 8%. Beleza? Beleza. Só esse macete? Não, né, cara? Eu preciso de ganhar tempo, professor. Como é que eu faço? Ah, se você ganhar tempo, meu irmão, ó, tiver um gráfico assim todo espalhado, o que você vai fazer, cara? Vamos começar a eliminar? Eu acho mais fácil, mais rápido, ó. O maior, 9. O menor, professor, 6,8. Aí eu vou equidistante, cara, sempre separar a mesma distância. O primeiro menor que 9 e o primeiro maior que 6,8. Ó. Então, o primeiro menor que 9 é 8,9. Depois, professor, 7,5. Ainda mais um, vamos. Qual que é o outro? 8,6. Eliminar com 7,6. Depois, professor, eu tenho um 8,5. Beleza, 8,5 com outro 7,6. E depois, mestre, depois, cara, ó, nós temos o 8,5. Eliminar com quem? Com 7,1, professor. E depois, o 8,2, eliminar com quem? Com um 7,9, professor. E sobrou quem? Sobrou esses dois, meu caro. Se sobrou esses dois, de novo, né, cara, ó. 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Ô, batata, deu a mesma coisa, filhote. Beleza, pronto. Esse é o macete, beleza? Então, filhote, ó, espero que tenha gostado, hein? Pronto. Valeu. Estamos de volta, senhores e senhoritas. Esse foi o nosso A Hora do Macete. Aí eu queria saber de você, Batata, como é que foi a estreia? Pô, a estreia foi boa, né, cara? Eu achei que foi bom e nós estamos vendo, será que vai ser útil pro cara? Vai, né, cara? Foi um macete, não precisa ser uma fórmula, basta ser dicas, né, cara? E essa dica eu acho que ficou legal. Porque assim, nos próximos A Hora do Macete, nós vamos trazer fórmulas? Vamos. Não só da área de matemática, mas das outras áreas de conhecimento também. Só que as outras áreas de conhecimento também vão trazer dicas para você. O que é importante você lembrar? Batata vai me ajudar com isso. Batata, mais ou menos quanto tempo o nosso aluno que está ali do outro lado tem para resolver uma questão do Enem? Aproximadamente 3 minutos, cara. Então não é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Então você, que tem somente 3 minutos para fazer uma questão, ficar fazendo conta, e principalmente na nossa área isso se faz necessário, quanto mais dicas, quanto mais atalhos a gente conseguir apresentar para vocês, acho que é melhor, não é? É verdade, cara. Na próxima aula podemos até fazer a dica das continhas, né, cara? Mas essa dica é boa. Só lembrando que a dica de hoje foi sobre como se calcula mediana de maneira muito mais rápida. Beleza? Mais alguma coisa, Batata? Faça suas considerações finais, por favor. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado, né, cara? Fizemos aí, preparamos essa questão para vocês e esperamos na próxima, né, cara? É isso aí. Senhores, esse foi A Hora do Macete com o professor Batata, o nosso filhote. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta, senhores e senhoritas, com o nosso talk show de frente com o Enem. E agora, o momento do nosso programa vai ser destinado a um quadro chamado Previsões de Conteúdo. Como o próprio nome diz, nesse momento, cada área de conhecimento que estiver apresentando vai mostrar para vocês os conteúdos ou os conceitos que mais caíram nos últimos Enem, beleza? Então, vem comigo que eu vou te mostrar os 5 conteúdos que mais caíram nos últimos Enems na área de matemática. Vem, vinheta. Beleza? Aqui. Tá. Muito bem, senhoras e senhoritas, estou de volta aqui, devidamente trajado como homem do tempo, para poder fazer para vocês as previsões de conteúdos que mais caíram nos últimos Enems. Vou fazer um top 5 para vocês, beleza? Vamos começar aqui pela região norte. Aqui na região norte, nós vemos que as nuvens estão um pouco carregadas, mas não tanto. Quer dizer o quê? Que é um conteúdo que cai, mas não cai tanto. Por isso ele é o nosso 5º colocado. É o conteúdo de análise combinatória e probabilidade. Você vê que as nuvens não estão tanto carregadas, diferentemente aqui da nossa região nordeste. A nossa região nordeste, nós temos nuvens mais carregadas. E essas nuvens mais carregadas, elas simbolizam o conteúdo de geometria espacial. Como vocês podem ver aqui no gráfico, aqui no nosso mapa, ele está um pouco mais carregado, tem alguns raiozinhos, algumas trovoadas, então tem caído com mais frequência. Praticamente em quase todos os últimos Enems dos últimos 5 anos, tem uma questão de geometria espacial. Tá? Mas não tem tanta questão quanto aqui na nossa região sudoeste. Vocês veem que, além das nuvens estarem carregadas, nós temos trovoadas insistentes. E essas trovoadas insistentes remetem ao nosso conteúdo de geometria plana, que é o 3º conteúdo que mais tem caído nos últimos Enems. Aqui, já na região sul, você pode ver que, além de tempestade, nós temos riscos também de maremoto, vindo aqui, ó, pode ver a ondinha, tudo bonitinho, que simboliza o nosso conteúdo de funções. Poucos de vocês gostam desse conteúdo, gostam desse conceito, mas aqui, por essa previsão que nós estamos fazendo de alerta de maremoto e também ventos carregados, nuvens carregadas e trovoadas, nós vemos que funções é o nosso 2º conteúdo que mais cai. E para concluir, aqui na nossa região centro-oeste, nós temos o conteúdo top 1, o que mais cai ou que mais tem caído nos últimos Enems, que é o conteúdo de razão e proporção. Você pode ver que praticamente o nosso mapa está tomado, muito carregado, por conta desse conteúdo. Nos últimos 5 Enems, todos eles tiveram pelo menos uma questão de razão e proporção. Então, se você quiser uma dica, aqui está a nossa previsão do tempo com os top 5 conteúdos que mais caíram nos últimos Enems. Beleza? Esse foi o nosso quadro Previsões de Conteúdos. Fala, bebês! Estamos de volta aqui com o nosso talk show A Hora do Enem. E para quase concluirmos o nosso programa, eu vou chamar o nosso quadro A Hora do Desafio. Vem, vinheta! Muito bem, senhores, estamos aqui com o nosso quadro A Hora do Desafio. Você está vendo aqui que as bordas mudaram. As bordas estão vermelhas porque é atenção, é tensão e é frenético, bebê. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar para você uma questão na tela, você vai dar pausa no vídeo e vai dar print a essa questão. Beleza? Questão na tela. Certo, senhores e senhoritas, estamos com a borda aqui ainda em vermelho e você já tirou print. O desafio agora é você resolver essa questão utilizando todos os conceitos que você viu na aula de hoje. No nosso caso, no talk show de hoje. Beleza? Muito bem, senhores e senhoritas, estamos encerrando o nosso primeiro talk show de frente com o Enem. Eu quero agradecer demais a vocês por ter acompanhado o nosso primeiro programa, o nosso programa de estreia, responsabilidade grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. Só recapitulando, no programa de hoje nós abordamos o tema de gráficos com ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e também matemática. Beleza? Na semana que vem, não perca a área de Ciências da Natureza, puxado pelo professor mais lindo que esse SESI já viu, professor Everaldo Bebê. E pode chamar ele assim, ele não vai achar ruim, beleza?
Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência. Nos vemos semana que vem. Forte abraço. Até mais.